Então, crianças, vocês puderam perceber que, de fato, né, nem a área urbana, nem a área rural sobreviveria sem um ou outro, né? As duas estão intimamente ligadas, estão intimamente relacionadas. Não faz sentido, né, uma trabalhar sozinha em relação à outra. Elas dependem dessa ligação para que juntas elas atinjam o seu nível maior, né? Que é fornecer mercadoria, que é nos dar opção de se sustentar. Então, qual a relação que a gente vai ver aí entre o campo e a cidade? A gente vai falar também um pouquinho sobre o comércio interno e externo. Quando a gente fala interno, a gente está falando dentro, né? No caso do próprio país. Quando a gente fala externo, a gente já tem uma abrangência fora do nosso território, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para isso, a gente vai abrir a apostila na página 19, lá no finalzinho da página, onde a gente tem aí o teorizando. Vamos ler juntos? E marcar texto na mão, tá bom? O comércio e a relação com o campo. O comércio é a atividade de compra e venda de mercadorias e é por meio dele que os produtos da agricultura, da pecuária e das indústrias chegam até o consumidor final, que somos nós, tá? Esse tipo de atividade, assim como a prestação de serviço, é desenvolvida principalmente nas áreas urbanas. Quando você vai ao médico, à escola, à feira, à farmácia, ao shopping ou faz uma refeição, por exemplo, você está utilizando o comércio e os serviços do espaço urbano. Então vamos marcar aí esse parágrafo que a gente acabou de ler? Então, gente, quando a gente fala em comércio, né, que é um dos setores da economia, a gente está falando desses produtos, né, que a gente encontra na área rural, que são as matérias-primas, são transformadas e chegam para a gente em forma de comércio ou prestação de serviço. Como dá o exemplo aí, quando a gente vai ao médico, à escola, à feira, um shopping, tudo tem uma relação, tá? E a gente acha esse comércio e essa prestação de serviço na área urbana. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho o que é, né, esse comércio externo e interno. O comércio externo, por exemplo, é caracterizado pela compra e venda de produtos entre dois países diferentes. Então, vamos marcar aí? Comércio externo é caracterizado pela compra e venda de produtos entre dois países diferentes, ou seja, não atinge somente o nosso território, no caso aqui brasileiro, ele atinge países de outros lugares do mundo, então torna-se assim uma proporção maior. Quando a gente fala externo, é a gente lembrar do lado de fora, né? Que aí vai atingir outros países. E na página seguinte, na página 20, o comércio interno é caracterizado pela compra e venda que acontece dentro de um único país. Então vamos supor que a gente esteja comprando e vendendo aqui no Brasil, né? Da região sul para a região norte, do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Interno a gente faz dentro, tá? No caso aqui, dentro do nosso próprio país. O comércio externo pode ser de importação quando um país compra algo de outro país,
ou de exportação, quando determinado país vende seus produtos para outros países. Vamos destacar aí também, tá? Então, ó, esse mercado externo ele pode também ser de importação, quando compra algo de outro país. Ele está importando importando esse produto, tá? E de exportação, quando vende esse produto para outros países. Por exemplo, a gente tem mania e hábito de ver assim, os Estados Unidos exportou para o Brasil não sei quantos produtos, quantas máquinas, e assim sucessivamente, tá? Abaixo nós temos aí uma imagem, tá? Que é a produção e o comércio de peixes ornamentais no Brasil, tá? Então, como que é feito, né? Olha aí as setinhas indicando, nós temos aí a legenda também, as setinhas que indicam aí, ó. As setinhas amarelas são as exportações. A vermelha são as importações. E as azuis são o mercado consumidor, é quem consome, tá bom? Agora, qual é a relação, né, entre o campo e a cidade? Mesmo apresentando características diferentes, são estabelecidas diversas relações entre o espaço rural e urbano. Vamos ver quais são? O que nós temos aí, ó? Pense nos alimentos consumidos pelas pessoas da cidade. Foi o que eu já falei aqui anteriormente, né? De onde eles vêm? De onde eles são produzidos? Se não houvesse o campo, poderia existir esse alimento na nossa mesa? Não, eles estão intimamente relacionados, tá? Então, ó, a sua grande maioria é produzida na área rural por meio da agropecuária, não é mesmo? Além disso, as matérias-primas que serão transformadas pela indústria também são provenientes das zonas rurais, como o algodão para a produção de roupas, o couro para a produção de bolsas e sapatos, o ouro para a confecção de joias, né? Para isso chegar na cidade, né, nas indústrias para transformação, ela veio de algum lugar. Veio da onde? Do campo, através do extrativismo, né, que é a retirada da matéria-prima da natureza. Ou seja, as pessoas que vivem nas cidades dependem de produtos cultivados e extraídos do campo. As pessoas que moram nas áreas rurais dependem das atividades desenvolvidas nas áreas urbanas? Sim, pessoas vão à cidade para estudar, divertir-se, resolver serviços bancários e buscar atendimentos médicos e serviços hospitalares, por exemplo. Além disso, os equipamentos e as máquinas utilizadas nas atividades agropecuárias e extrativistas são fabricados nas cidades pelas indústrias. Então, o que a gente vai fazer aí? A gente vai destacar, tá? Esse parágrafo aí inteiro, pois ele tem informações sobre o campo e a cidade, tá? Que a gente veio falando e vendo aí, né, através dos vídeos. Quem não quiser marcar tudo, circula assim em volta, como tia Jerusa de vez em quando orienta, tá bom? Eu tô aqui assinalando tudo, tá bom? E agora a gente vai, né, nessa ilustração aí abaixo, a gente vê, ó, os produtos do campo que são utilizados na cidade: carnes, leites, frutas, verduras e legumes. E a gente vê os produtos da cidade que são utilizados no campo, né? Meios de transportes, serviços médicos, hospitalares, diversão, que é no caso do cinema, escola, enfim, estão, ó, intimamente
relacionados, tá bom? Como mostra aí as imagens. E agora a gente vai para a parte prática da nossa aula, do nosso assunto. Já volto.